Bom, boa noite a todos. Vamos nós novamente para mais um estudo aqui na casa, no Centro Espírita Francisco de Assis, estudo doutrinário da obra Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Nós que estamos estudando já a 8ª obra do André Luiz, né, Nos Domínios da Mediunidade. As outras 8 estão disponíveis no site da nossa casa, no YouTube, com um atalho pelo site que é o cefararaquara.org.br, como tem na abertura desta aula de hoje. Então, aqueles que quiserem, né, podem acompanhar as aulas perdidas, outras obras de André Luiz, as 7 primeiras estão completas no site. Então, bons estudos a todos. Vamos nós, então, dando prosseguimento ao livro Nos Domínios da Mediunidade, nossos objetivos de apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Uma observação que eu acho interessante, que eu acho que eu nunca fiz, quando a gente fala, né, conhecer a obra de André Luiz, né? É fato que alguns autores espirituais, eles passam algumas obras e depois param, né? Enfim, né? Um autor espiritual, Joana de Ângeles, enfim, eles podem produzir 5, 6, 10 livros e parar. E o André Luiz aconteceu isso, né? Ele produziu 16 obras, 13 com o Chico e 3 com outros médiuns, né? E ele parou. E a gente entende, quando para, é porque tinha um planejamento por trás disso, né? Porque a obra de André Luiz, ela não é um romance, né? Nenhuma obra de André Luiz é um romance. É um relato de atividades e trabalhos da espiritualidade no plano, junto ao plano material. Então ela é, eu diria, né, essa é a opinião minha, né, um complemento fantástico, né, da obra do Kardec, porque ela nos traz a prática, não é, o dia a dia do trabalho da espiritualidade conosco, né? Numa casa que nem esse livro, até agora ele está todo numa casa espírita, né? Ele está relatando coisas que acontecem numa casa espírita. E quase toda a obra do André Luiz envolve uma casa espírita, envolve um trabalho, envolve uma família, um resgate, um socorro, um posto de socorro, uma cidade espiritual, enfim. Ele apresenta o plano espiritual, né? Kardec diz que tem, e o André Luiz fala, ó, é assim que é, né? A parede é assim, as pessoas são assim, o rio é assim, trabalha assim, energia e tal, funciona dessa maneira. Então, fantástico esse conteúdo, é o tipo de obra que a gente tem que ler toda, né? E ela, apesar da gente poder ler um livro, não na sequência, né? A gente pode ler um livro de André Luiz, qualquer um que seja, vai ter um entendimento. Mas se ler na ordem, é melhor, porque é um crescendo de experiências, né? Ele vai adquirindo experiências, ele vai adquirindo capacidades, conhecimento, a partir do nosso lar. Então, quando a gente lê do começo, a gente entende que é um espírito em aprendizado. Porque no começo ele não conseguia fazer determinadas coisas, não entendia. E quando os anos vão se passando, as obras vão sendo escritas, ele vai adquirindo conhecimento, capacidades, né? Ele vai adquirindo vivência e já vai fazendo determinadas coisas, né? A gente está gravando as aulas dos mensageiros, né, pelo site, já estamos quase no finzinho, quase acabando. E agora o último capítulo gravado foi o dia que ele trabalhou pela primeira vez, e ele ficou todo feliz, né? Ele sozinho, ele deu conta lá de uma magnetização, uma senhora desencarnada que não enxergava, voltou a enxergar, ele fica todo feliz, aí o mentor encosta dele e fala, não se acha, hein? O pior problema de quem começa a trabalhar é a pessoa, a vaidade começar a atuar. Então ela falou, se concentra e não ache que você é algo, né, demais, né? Ele ficou feliz, já tomou logo uma chamada do mentor por conta da cura que ele fez, né? Ele fica todo eufórico, ele fala, nossa, consegui eu curar, né, uma cegueira, tal. Ele conta isso e conta que no ato
o mentor encostou e falou, deve ter sentido, né, essa energia dele, já encostou e já chamou a atenção, né? Então estamos aqui, aula 13, capítulo 12, clarividência e clareaudiência. Então vamos ver peculiaridades, né, da vidência e da audiência, de ver e ouvir o plano espiritual, né? Vamos lá. Lista de presença, importante o preenchimento para todos nós. Vamos lá, olha lá. Ideias importantes. Cada um doa o que pode e deseja. Então, isso é importante a gente nunca perder de vista, né? Cada um doa o que pode e o que deseja. Por quê? Cada um doa o que pode. Muito bem. É uma composição que a gente sabe que existe, tanto do lado material quanto do lado espiritual. Por quê? A pessoa não pode doar aquilo que ela não tem, né? Se ela não tem conhecimento X, ela não vai distribuir esse conhecimento que ela não tem. Se ela não é uma vidente, ela não vai, né, participar de uma mesa mediúnica onde a vidência era necessária. Então, cada um doa o que pode. Mas também, isso é uma composição com o que deseja. Porque as capacidades mediúnicas, né, elas têm uma ligação muito estreita, tem o lado fisiológico, né? Então, provavelmente, a minha mãe não vai ver. De vez em quando ela arranha alguma coisa, né, vê alguma coisa, mas ela não tem propriamente vamos dizer assim, a mediunidade da clarividência, nem da clareaudiência. Então, os espíritos às vezes mostram um flash para ela, para mim nem isso. Então, então eu não posso, por exemplo, sentar numa mesa mediúnica e falar, agora hoje eu vou receber espírito, hoje eu vou psicografar. Não, não vai, não vou. Então eu não posso doar nesse sentido. Agora, a pessoa que tem precisa o quê? Desejar. E para fazer o trabalho certo, tem que o quê? Estudar, se preparar para saber o que vai fazer. Saber as suas potencialidades, saber como fazer, né? Porque os livros, André Luiz mostra muito isso para a gente. Então tem muita coisa envolvida com essa questão, eu sou médium, o que você faz? Depende. Depende do que você tem para oferecer, depende do que você deseja oferecer e de como você se preparou para isso. Faixa vibratória não é importante? É fundamental no trabalho mediúnico. Então, o desejo aí de trabalhar bem. Muitas vezes é a diferença entre eficiência e eficácia. Todo mundo sabe qual a diferença de eficiência e eficácia? Não é uma questão que a gente estuda nas escolas, né? Eficiência, o que é? Eu falo para uma pessoa, ó, pula ali a escada e rola lá embaixo. Ela pula, ela foi eficiente, rolou. Ela pula e rola, ela foi e fez, então ela foi o quê? Eficiente. Eu pedi para ela fazer uma coisa, ela fez com eficiência, ela fez o que eu pedi. A eficácia, ela faz o que eu pedi, ela é eficiente e faz muito bem feito. Aí ela é eficaz. Então é uma coisa que a gente tem que observar, porque o médium, às vezes, ele é eficiente, mas será que ele é eficaz? Será que ele faz bem feito? Será que ali, aquele trabalho dele, é o melhor que ele podia estar oferecendo? Né? É isso que vão cobrar da gente quando a gente chegar lá. A luzinha vai estar mais apagada ou mais acesa, em função da eficácia e da eficiência. Isso para nós, que nós estamos aqui trabalhando numa casa espírita. Então, por exemplo, se a nossa missão, uma delas, era a gente se dedicar à doutrina e trabalhar numa casa espírita, ok, talvez a gente esteja sendo eficiente, né? Eu tinha essa missão, eu estou fazendo a missão, eu estou cumprindo, eu estou trabalhando. Agora, será que a luzinha vai estar acesa lá? Aí é a eficácia. Se a luz vai estar acesa ou não, lembra do irmão Jacó, né? Ele foi extremamente eficiente, só que ele não foi tão eficaz quanto podia ter sido, né? Porque chegou lá com a luzinha mais ou menos, né? Então, a gente tem que... Então, as possibilidades do médium, elas são muitas. Não é só nascer com a mediunidade, nem estar na casa espírita. Já é um passo? Já é um passo, né? Tá, porque tem uns que nem vêm, né? Então, estar aqui, muito bom.
Agora, cumprir bem a missão é aquilo que os mensageiros lá falam, né? No livro Os Mensageiros, o mentor lá, o dirigente da escola dos mensageiros, ele fala, milhares são preparados anualmente e a gente conta no dedo das mãos aqueles que terminam a sua missão de acordo com o planejado, com eficácia planejada. Vamos lá. Então, eles estão o quê? Naquela reunião mediúnica, não é? Acontecendo, eles prestaram aquele socorro fora da reunião mediúnica, né? De 2 pessoas que foram às aulas passadas. Vamos então... Aí o André fala, ó, notei que a reunião atingia a fase terminal. 2 horas bem vividas haviam corrido céleres para nós. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam, através da oração, o refazimento das próprias forças. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazida à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou a fábula. Então o Aulus, né, que é o mentor, fala, não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Então, cada casa tem um jeitinho de fazer isso, né? Aqui nós deixamos copinho ali, a gente não põe na mesa. Então a gente, Dona Luzia sempre que cuida, né, Dona Luzia? Olha quantas pessoas tem, bota o número de copinho e a água é fluidificada pela espiritualidade e a gente, quando termina o trabalho, ela passa a água e a gente toma, para todo mundo, né? Os médiuns, a sustentação e tal. Então aí é dessa forma. Vamos lá. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total. O Aulus explica, por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Interessante essas palavras aqui, né? Aqui ele está falando mais ou menos de maneira geral. A gente tem uma farmácia aqui no tratamento, então a água, ela é transformada em medicação. E ela atua o quê? No perispírito. Essa medicação que a gente produz, ela atua diretamente no perispírito. E ela, curando as células do perispírito que estão doentes, como as células do corpo físico, porque elas vivem numa simbiose. Cada célula do corpo físico tem o quê? Uma alma gêmea no corpo espiritual. Tem uma célula ali, né, que se liga todas as células. Depois dos 7 anos, o número de células do corpo físico é igual ao do corpo espiritual, célula por célula. Quando adoece um corpo, adoecem as células do corpo físico e as células do corpo espiritual também são afetadas por osmose, né, porque uma está grudada na outra. E o caminho contrário é verdadeiro. Então, numa cirurgia espiritual, às vezes não mexe no corpo físico, mexe no corpo espiritual. Aí, por simbiose, curadas as células do corpo espiritual, as células do corpo físico são curadas também. Às vezes mexe diretamente no corpo físico, Então, por exemplo, uma pedra no rim, né? Agora, semana passada, um senhorzinho nos procurou aí, dizendo que ele estava no céu porque 2 pedras do tamanho de uma bola de gude que tinha na vesícula sumiram. Ele tinha uma coleção de pedra, né? Tinha pedra aqui, pedra ali, ele já tinha feito cirurgia para tirar aqui, tirar ali, ia ter que fazer mais uma. Aí fez a cirurgia espiritual para tirar 2 pedras da vesícula, bem grande, e as pedras sumiram depois da cirurgia espiritual aqui. O médico refez os exames, a ultrassonografia, tudo, e
sumiram. Ele estava aí, estava feliz da vida, uma pessoa, você vê meio debilitada, assim, meio fracão, mas estava, óbvio, né? Ficou feliz, tirou uma cirurgia e pedras grandes, que devia ser complexa a cirurgia. Ali, o que aconteceu? Necessariamente, você não tem uma pedra no corpo espiritual, né? Mas as células no entorno dessa anomalia, vamos dizer, elas ficam afetadas também. Então, numa cirurgia espiritual pode acontecer as duas coisas. Ou, por exemplo, um tumor ele é extinto, né? As células do tumor, elas são, como eu diria, dissolvidas, né? Elas são teletransportadas, elas dissolvem no nível atômico, eles desassociam as células, né? Elas voltam a ser fluido cósmico universal, eles desassociam a célula molecularmente, então aquela célula some. E quantas vezes que as pessoas já reportaram aqui que no lugar de um tumor apareceu uma cicatriz cirúrgica, por quê? O tecido, se eu tinha um tumor aqui, ele tinha todo o quê? Uma irrigação de veias, né? Ele ocupava um espaço no corpo físico. De alguma forma você tem que soldar você tira ele, não pode ficar um tecido esgarçado ali, né? Ou cortado, então você tem que fazer uma sutura. É o que o médico faria. E muitas vezes o tumor some e fica a linha da cicatriz cirúrgica onde o tecido foi consolidado. Isso na cirurgia espiritual. Então, tanto o tecido espiritual, ele pode ser manipulado, ele pode ser curado magneticamente, aí entra muito a água fluidificada, como numa cirurgia espiritual, diretamente o corpo físico pode ter sido. Agora, olha que interessante é isso aqui, ó, até que os interessados se disponham à própria cura. Esse é que é o ponto dessa frase aqui. A experiência daquele cientista, lembram da pirâmide dos sentimentos? Que a gente já viu no livro dos médiuns, tudo. Aquela pirâmide, quando a pessoa fica de 200 para cima, ela não fica doente. Quando a faixa vibratória dela fica de 200 para cima, e 200 é indiferença. E 250 é coragem. Olha que não é nem um Chico Xavier, né? Olha, indiferença e coragem. Neutralidade, né? Acho que é neutralidade e coragem. Então, quer dizer, se a pessoa fica da coragem para cima, não precisa ser nenhum anjo, ela não vai ficar doente, nunca, nem de gripe. Essa é a pesquisa científica que ele fez. Então, quando a pessoa se propõe, quando ela se transforma, passa a viver em patamares, né, vibracionais mais altos, ela adoece pouco. Porque a gente, dificilmente nós, num planeta de prova e expiação, a gente que ainda erra, a gente consegue se manter todo o tempo em faixas vibratórias muito superiores. Então a gente dá uma derrapadinha e às vezes vai sofrer isso, né? Vai sofrer esse problema de ter baixado a faixa vibratória. Ou é kármico, que nem o Chico Xavier devia viver numa faixa vibratória muito elevada. E ele o tempo todo com dor, com doença, mas o processo dele era kármico, né? De resgate de vidas passadas, enfim. O Emmanuel explicava, você precisa disso, não reclama que isso faz parte da sua vida. Então tem um pouco de tudo. O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir. Silva, o dirigente, né? Recomendando aos médios observassem através da vidência. Então, acabou o trabalho de assistência aos irmãozinhos. Aí o Silva fala, ó, através da vidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem naquela noite ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Reparamos que Celina, Eugênio e Castro aguçaram as suas atenções. Aí vai meio que para uma escolinha, né? Eles acabaram os atendimentos e eles fazem um tipo de um treinamento, né? Da clarividência, da clareaudiência, de desdobramento. A gente aqui no fim do trabalho, a gente pergunta se está todo mundo bem. Normalmente no fim do trabalho um mentor se manifesta, dá uma palavrinha. Normalmente o último atendimento é um desdobramento, muitas vezes. Então um médium desdobra, vai para uma região que serve realmente como se fosse um ensinamento, né? Serve como se fosse um aprendizado para todos. O finzinho, normalmente o último atendimento acontece isso. Aqui eles provocam isso. Olha a fluidificação da água, então
a entidade espiritual, a água está ali, que deve ser o que acontece com a gente aqui, exatamente isso, né? Que os copinhos ficam cheios de água, eles vêm aqui, vão fluidificar a água, a gente faz isso na quarta-feira, faz isso na segunda-feira, e nas palestras é um misto, né? Porque vão médiuns magnetizar a água junto com a espiritualidade, para que todos tomem. Quando existe o copinho certo para a pessoa, o que é colocado é individualizado. Quando não sabe qual que vai pegar, eles colocam uma substância que vai fazer bem para todo mundo, que vai refazer a todos, né? Que vai trazer um equilíbrio a todos aí. Vamos lá. Clementino, do fim do preparo da água medicamentosa, consagrou maior carinho. Consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal. Então, de todos os participantes. Por isso que raramente, a gente não me lembra de depois de uma reunião, mesmo que seja mediúnica, um médium ter saído daqui com algum problema, com uma dor ou com desconforto que ele não tinha antes. Normalmente ele chega com desconforto, quando entra no portão para dentro, some, no trabalho não sente nada, ou ele é atendido e aquilo passa, ou durante o trabalho e na saída ele não manifesta nenhum tipo de problema, porque a espiritualidade vai equilibrando e vai cuidando da pessoa, né? Nosso amigo procura ajudar aos nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Então ele está aplicando esse passe, preparando os médiuns ou ajudando para o que eles pediram lá, clarividência e clareaudiência, né? Vamos ver o que eles veem, se recebe um mentor, se tem uma mensagem, se eles veem alguma coisa. É muito comum, né, nisso, no trabalho mediúnico aqui de quarta e de segunda, no final os médiuns relatarem coisas que eles viram, a luz predominante no ambiente, alguma particularidade, muita criança no ambiente, muito jovem, muito isso, muito aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Então tem essa troca realmente no final de cada trabalho. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço. Olha lá. Cada um doa o que pode, né? Fazendo o melhor ao seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre, coletando todas as espécies de onda, em movimento de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis, e não haveria propósito construtivo na mensagem. Então, um aparelho, por exemplo, né, não dá para você pôr 3 músicas simultâneas, né? A gente só só consegue sintonizar uma, porque se você sintonizar mais de uma, né, você não vai entender nem o que está acontecendo, né? Então, por isso que são raros os médiuns que têm todos os atributos da mediunidade, né? Muito difícil. Então, aqueles que são clarividentes, clareaudientes, né, normalmente eles não são médiuns de cura, enfim. Aí tem um ou outro no centro que faz um pouco de tudo, que é bem completo. Normalmente é assim, né? Os outros, a espiritualidade vai dirigindo, vai guiando para determinados trabalhos, porque é onde a pessoa se encaixa melhor. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de que já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sob o nosso exame, os 3 médiuns, né, que foram preparados ali para esse momento. Lembra que ele fala 3 nomes lá na frente? Aí o Aulus fala, isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para
indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. Inclusive aquela lembrança que nós temos, né, do desdobramento, por exemplo, até a Anice faz muito isso, às vezes ela desdobra e vai contando, a Zélia, a Isaura, desdobra e vai reportando aquilo que ela está vendo no plano espiritual. Nós vamos ter uma experiência dessa aqui. Só que como ela está acordada, não é alguém falando por ela, o que ela está vendo é uma coisa, o que ela está descrevendo é outra. Outra não, é o que ela está vendo, mas ela está interpretando aquilo segundo o que é a intelectualidade dela, segundo o que ela pode entender. Por exemplo, ela pode estar vendo um negócio porque para um físico nuclear ela fala assim, nossa, eu estou vendo uma nuvem aqui que parece o isótopo do carbono 16, quando a gente vê isso no microscópio. Alguém que não tem nem ideia disso vai falar, é uma nuvenzinha meio esbranquiçada que eu estou vendo, né? Então, uma energia mais forte, mais fraca, uma nuvem mais clara, o outro não, uma irradiação de luz acentuada. Está vendo uma coisa e está falando até onde ele consegue descrever aquele tipo de coisa, né? Então, por exemplo, alguém que nunca estudou centro de força, está vendo um espírito lá, o centro de força lá cardíaco dele bombando lá, girando, todo iluminado. Quem nunca estudou isso vai falar, tem uma luz no peito lá que está acesa. Quem conhece um centro de força, quem estudou, quem assistiu às aulas aqui no Francisco de Assis, que viu a imagem, fala, não vai ter dúvida, vai falar, o centro de força cardíaco dele está acionado, está com muita luz. Ou ele está com a pineal está acionada, olha lá, está bem iluminada a pineal. Quem nunca estudou pineal vai falar, está com a luz acesa na cabeça dele lá, no meio da cabeça, né? São coisas bem diferentes, não é? E está vendo a mesma coisa. Então, cada médium traz, ele apresenta quando ele traduz, né? Até quando o espírito fala por ele, né? Ele traduz, quando não é a fala mecânica, né? Quando não é a clarividência, não, a fala, né? A psicofonia mecânica, quando o médium, né? Ele sai do corpo, ele desdobra, como aconteceu com aquele nosso irmãozinho nas aulas passadas, ele desdobrou do corpo, ficou do lado, e o mentor falou o que ele quis. Aí é literal, porque quem está usando a corda vocal integralmente é o mentor, que é a pessoa que está falando. Agora, quando ele ouve e repete, aí já tem interferência dele, porque se o mentor falar um negócio que ele não entende, ele traduz. Ele fala dentro da possibilidade dele, e aí pode haver uma disfunção, né? Por que Jesus não falou em magnetismo no tempo dele? Quem que entender magnetismo? Ninguém sabia o que era, né? Então, como um físico nuclear desencarnado, fantástico, um cientista fantástico, ele vai se expressar através de um médium que só tem o primário? Tecnicamente, ele pode sim falar com o médium que só tem o primário para passar uma mensagem, para, né, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite numa sessão, qualquer coisa assim. Mas ele não vai fazer um tratado de física, não vai passar uma informação através de uma pessoa que não tem a condição de entender o que ele vai falar, porque vai atrapalhar, no mínimo vai atrapalhar, né? O Aulus continua. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas, entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixa-lo-á na tela do seu modo, né? Você põe alguém de modelo e fala, vamos pintar a situação ali, vamos pintar o quadro, né? Lá para 10 pessoas vai sair igualzinho o quadro. Porque cada um tem a sua capacidade, a sua técnica, a sua compreensão, né? Normal, né? Uma lâmpada exibirá claridade lirial em jacto contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor
ao potencial de cada um desses filtros, né? Embora continue sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Lâmpada é luz branca, né? Então por que um está de blusa preta, o outro vermelho, o outro roxo? Porque o tecido reflete a luz, o espectro de luz roxo da luz branca. O outro tecido reflete o espectro de luz vermelho da luz branca. O tecido não tem cor. A matéria com que ela é feita reflete uma parte do espectro de luz. Porque se a gente apagar a luz, não tem cor, roupa nenhuma. Não é verdade? A cor não existe. O que existe é um tecido preparado com uma tinta X que reflete o espectro de luz vermelho, azul, branco da luz branca. Porque se eu tiver uma luz azul aqui, a cor de todo mundo, qual vai ser? Vai ser tudo azul, né? Se eu botar uma luz, se deixar só a luzinha azul aqui forte, nós vamos ver a cor branca? Não vê. Vê tudo azul. Olha lá, mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém, e acontece muito isso comigo, muita gente me liga, WhatsApp, me liga, nossa, Olavo, sonhei com isso, o que eu faço, não sei o que será que é? Nem com bola de cristal, porque primeiro que o sonho é dela, né? A realidade espiritual é daquela pessoa, ela foi para uma região da espiritualidade que sabe Deus, com quem que ela estava acompanhada, onde ela foi, né? E aquilo que ela lembra não é o que ela viu, aquilo que ela lembra é o que ela interpretou daquilo que ela viu. Ou seja, como que a gente vai dar palpite quando a gente vai explicar para ela um negócio desse? A não ser falar o que eu falei agora aqui. Falar, ó, minha irmã, não tem como eu te ajudar, né? O que você entendeu do teu sonho? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que você sentiu disso? O que te veio de sensação, de emoção, de percepção? Aí ela vai te falar alguma coisa. Ah, a minha impressão foi que eu tomar cuidado. Então é isso. Então segue nesse caminho, porque é isso que você foi intuída. Quer dizer, esse sonho, essa lembrança sua serviu para que em você ficasse essa impressão. Então é isso que você tem que prestar atenção. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médios, meu colega inquiriu ainda. O Hilário pergunta: a clarividência e a clareaudiência, acaso, estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? A gente fala muito isso, né? Mediunidade, ela é exercida não pelos órgãos do sentido do corpo físico. Porque os órgãos do sentido do corpo físico não têm capacidade de identificar a matéria do plano espiritual. A gente precisa entender isso. Mediunidade, ela é exercida pelos órgãos do sentido do corpo espiritual. Então o médium, por que ele é médium? Porque ele consegue usar os órgãos do sentido do corpo espiritual, mesmo estando em vigília. Porque ele, fora do corpo desdobrado, ele vai ver espírito, porque ele está com o perispírito. Ele vê espírito, vê o centro, vê tudo. Tudo que ele tem capacidade de ver, e tem essa também, né? Ele vê aquilo que ele tem capacidade de ver de acordo com o seu patamar evolutivo. Mas o médium é isso. Então, olha, vamos ver a explicação do Aulos. Hilário, vê-se que você tomou uma. Mas tudo bem, o André e mas já estão aí há uns 3, 5 anos na espiritualidade, ralando e estudando. Essa é uma dúvida básica, né? Para alguém que já está ali fazendo estágio no 8º livro do André Luiz, né? Então olha o que ele fala: Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a evidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos, e o ampliador de sons para os ouvidos, né?
simples aparelhos de complementação. Toda a percepção é mental, ele usa mental aqui, mas esse mental é do espírito, né? Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. Então, que nem a Zélia, nossa amiga Zélia, no desdobramento dela, ela anda perfeitamente. Então ela até brinca comigo. Lá, ontem fomos não sei para onde, aí a gente estava fazendo não sei o quê. Eu cheguei até a dar uma corridinha. Assim, ela brinca, mas ela não tem nenhum problema na estrutura física perispiritual. Então ela caminha normalmente. Assim como ela vê e ouve com o corpo desligado lá, né? Ela está dormindo, né? A onda hertziana, né? Hertz, que é a onda eletromagnética, e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Então, por exemplo, a luz branca, ela não possui só o espectro de luz das 7 cores do arco-íris. A gente vê o quê? As cores do arco-íris, né? A gente vê aquele limite de cor. Mas a luz branca, o espectro de luz branca, ultravioleta, ultra não sei das quantas, tem um monte de cor que a gente não vê. Mas existe. O espectro da luz branca, ela emite muito mais cor que os nossos olhos conseguem identificar. Certamente no plano espiritual, o órgão do sentido visão consegue identificar uma quantidade de cores muito maior, porque a matéria é menos densa, possibilidades maiores. E, obviamente, quanto mais evoluído o espírito, menos matéria no corpo físico, mais possibilidades dos órgãos sensoriais, né? Vai por aí. O André, meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitar a lição, mas objetou o reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo, tão somente pelo processo curial de percepção na Terra. Quer dizer, ele está falando, a Dona Celina, que é uma das médias, ela está vendo o Clementino com os olhos dela, ouvindo ou não? É uma explicação interessante aqui. Sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Vocês vão ver, ó. Celina pensa ouvir o superior através dos condos auditivos. Ela faz isso tão corriqueiramente, tão frequentemente, já há tantos anos, quer dizer, a mediunidade dela é tão desenvolvida que ela nem sente a diferença, porque todo médium, ele fala que o som não é no ouvido, o som é dentro da cabeça, porque está ouvindo com o órgão do sentido do perispírito, com o órgão de audição do perispírito, não é com o ouvido. O médium vê de olho fechado, a mesma coisa que ele vê de olho aberto, porque está olhando com o olho, né, o órgão do sentido visão do corpo espiritual. Ainda mesmo, não, através dos condos auditivos, e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo no campo das impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar do cérebro usar as células do córtex para selecionar sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é o espírito. O órgão, né, o olho, ele não vê nada. O olho é matéria. Quem vê é o espírito, né? Porque a medicina explica esse processo, né? A luz entra pelo olho, inverte de posição, vai para não sei aonde. Aí essa imagem, né, ela é decifrada quando bate aqui no fundo e volta para um órgão lá do cérebro, para um pedaço do cérebro lá. Aí fala que aquele pedaço vê, não, aquele pedaço não vê nada. É que nem a brincadeira que nem o cara falou, carne não vê nada, né? Cérebro é carne, não tem visão a carne. Hã?
Então, mas não o cérebro do corpo, o espírito. Então, é isso que a gente fala assim, na verdade, quem vê, quem sente, quem ouve, é o espírito. A gente tem o que? Mecanismos, tem um ouvido para captar o som, a gente tem um olho para captar a luz. Mas a percepção acontece o que? No espírito, no ser inteligente. Né? A gente que traduz, a gente recebe uma imagem, mas quem traduz essa imagem, quem faz essa imagem uma informação é o espírito, é o ser inteligente, não é a matéria. Não é? Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, olha aí. Então, é por isso que ele fala que a Celina confunde. Por quê? A médium, quando... É que nem o Divaldo, quando ele via, né, o encarnado e via o desencarnado, e para ele era tudo uma coisa só. Que a mediunidade tão aguçada que o órgão do sentido dele, do perispírito, via com tanta clareza o plano espiritual, e o olho dele via o material. Então, como isso era tão desenvolvido nele, para ele era tudo uma coisa só, para ele estava vendo com o olho. É que a mediunidade era tão desenvolvida que tanto fazia ele ver com o olho do perispírito como com o olho do corpo físico, que a imagem era tão nítida quanto uma em relação à outra. Porque na maioria dos médiuns, quando ele vê um desencarnado, ele não vê a pessoa de terno, de gravata, vê da cintura para cima, vê só um pedaço, aí ele não tem dúvida que o que ele está vendo é um desencarnado. O Divaldo da mediunidade era tão bruta, né? Tão assim desenvolvida, que ele via a pessoa, o Chico, igual. Quer dizer, é a capacidade da pessoa, um nível de mediunidade tão desenvolvido que o fato de ele estar acordado não mudava a qualidade da imagem que o olho espiritual, o olho do corpo espiritual, trazia para ele. A consciência era tão nítida, né, da visão através do olho do perispírito, que não fazia muita diferença. Aí a pessoa confunde. Então, o médium muito experiente, que trabalha há muito tempo, ele pode até achar que está vendo com o olho, mas se ele fechar o olho, ele continua vendo. Né? Então, ó, todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Vocês possuem uma prova disso. Quando o homem se encontra naturalmente desdobrado, cada noite durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais na experiência que chamam vida de sonho, desdobramento. Então, né, tudo que a gente vê do plano espiritual, a gente vê com os órgãos do sentido do perispírito, porque é o que é o que cada órgão identifica. O corpo físico identifica a matéria do plano material. O corpo espiritual identifica a matéria do plano espiritual. Né? O Aulus. Somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado, a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Então, nós ainda, devido ao grau evolutivo que temos pouca capacidade de interpretar e identificar as energias da natureza. Eu falo que a tabela periódica do plano espiritual é diferente em cada plano. Não é? Porque senão um não estaria distante do outro, um não seria percebível, né? Como um plano mais evoluído não é perceptível por quem vive em nosso lar. Assim como nós não enxergamos quem vive no plano espiritual, nós não enxergamos a edificação espiritual aqui, né? E quem vive no nosso lar não identifica a matéria de onde vive a mãe do André Luiz. Tanto que ela tem que o quê? Se materializar para que ela possa ser vista por ele. Então, a gente vai o quê? Desenvolvendo, só que a mãe do André Luiz vê o plano material, por quê? Ela tem uma condição espiritual melhor, os órgãos do sentido delas captam muito mais
espectro de luz, por exemplo, para ver do que o encarnado. Centralizemos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. O Clementino pede para que os 3 médiuns se concentrem através da prece. Aí o André, essa frase foi pronunciada por Clementino em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Atento, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhei os médiuns mais diretamente interessados no apelo, né? Os 3 médiuns lá. Dona Celina registrara as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado. Então, Dona Celina, mais experiente, a hora que ele falou, ó, vamos nos concentrar, entrar em prece, ela, puf, né? Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem instrutiva e mostrava-se na condição de aprendiz... intuitiva, em forma de ordem intuitiva. E mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. Então, a outra, a Dona Celina, né? Ela já médium mais experiente, já acostumada a fazer isso muito na vida. Ele falou, ela já se concentrou, já se conectou. Foi isso que aconteceu. A outra teve que pensar, né? A outra, a Dona Eugênia, assimilara-se em forma de ordem intuitiva. Então ela, opa, peraí, eu tenho que pensar. A outra fez no automático. Falou, ela, puf. Essa daí teve que pensar, fez um Pai Nosso, aquela história, relaxou, né? Ela teve que embalar ali para conseguir, ó. Mostrava-se na condição de aprendiz criterioso. Castro, o homem, né? Contudo, não as recolhera nem de leve. Então, vamos ver. Olha lá, com permissão do superior, pusemos-nos em tarefa de análise. Observei que, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, os 3 médiuns, cada qual seu modo, lhe acusavam a presença. Clementino desencarnado, né? o dirigente espiritual do trabalho. Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos que ela estava vendo, ouvindo, sentindo, estava conectada. A maneira de discípulo diante do professor. Dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distinguisse imperfeitamente, através de um lençol de nebulosidade. Então, olha aí, a história do Divaldo, ele nem sabia quem que era encarnado e desencarnado, tal a nitidez que lhe permitia a sua mediunidade. Aqui, ó, a dona Celina anotava-lhe perfeitamente, estava vendo ele como ele é, com a roupa que ele estava, o sorriso dele, o corpo perfeito, estava vendo naturalmente. A outra, a dona Eugênia, já estava vendo o fantasma. Sabia que era o dirigente espiritual, estava seguindo as orientações, mas ela estava se adestrando ainda, se completando como médium. Então ela via o quê? A silhueta, via como um fantasma. Através de um lençol lá de nebulosidade. E Castro, embora o visse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Olha que situação, né? O Castro estava vendo com perfeição. A dona Celina não via com perfeição, mas estava conectado. O Castro via com perfeição e não estava conectado. Quer dizer, a clarividência do Castro superior à da dona Celina. Mas o médium, né, espiritualmente menos preparado. Aí é o aspecto que a gente fala. São muitas as circunstâncias, né? Então, uma mediunidade mais aguçada, a do rapaz, né? Do Castro, porém, a condição dele espiritual inferior à dona Celina lá. Vamos ver. As possibilidades de Celina e Castro na clarividência, olha aí, os dois vendo perfeitamente o desencarnado. E na clareaudiência são, por enquanto, mais vastas que a nossa irmã Eugênia, a do meio, né? Acham-se os 3 levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença, com analogia de observações.
Porque nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual. Então, interessante isso, né? A mediunidade tem essas coisas, depende de um monte de coisa, depende sim do... É que nem a gente brinca aqui sempre, né? O baixinho não vai ser jogador de NBA, mas pode saber jogar basquete, né? Depende do... Uma coisa é a capacidade física, uma coisa é a inteligência, né? O armador do basquete, ele é mais baixo que o pivô, né? O cara que faz cesta lá. Mas esse armador normalmente é mais esperto com a bola, é mais ligado, mais inteligente, distribui o jogo, coordena o time, tem liderança. São habilidades diferentes, né? Acaba que o salário dele é menor, porque quem faz cesta é que ganha mais, mas aparece mais. Mas às vezes, um trabalho, ele depende da harmonia de uma pessoa, de duas do grupo. No caso aqui, qual que é o grande diferente aqui? A dona Celina, né? A dona Celina é a médium completa, é aquela que sustenta o trabalho, que quando o negócio fica difícil, vai para ela, né? Ela dá ela, vamos dizer, o verniz aí desse grupo, né? O Hilário. Entretanto, se o trio foi colocado sobre a ordenação magnética do supervisor, por que motivo nossas amigas lhe acataram o convite, enquanto Castro se mantém visivelmente impermeável a ele? Quer dizer, o Castro não está conectado, ele está vendo, mas não está conectado. É engraçado, né, que eles falam de um jeito como se fosse... Eles estão vendo a conexão, né? A gente não vê conexão, né? Assim, eles estão vendo por um elo magnético, de alguma forma eles estão vendo que a Celina e a outra estão conectadas. E o Castro não, apesar dele estar vendo. Então, eles estão vendo coisas que a gente não pode imaginar, né? Porque a gente não tem essa condição. O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa irmanação em desfavor de nossos amigos. Então, o mentor, ele não faz tudo, porque se ele fizesse tudo, o médium tem que ter a mão do médium, né? Tem que ter a energia do médium, a participação do médium. A espiritualidade, será que até tem condição de? Deve ter. Um espírito muito evoluído conecta, desconecta, faz ver, faz sentir, faz tudo. Só que aí o livre-arbítrio do médium, né? E a parte que ele tem que oferecer ao trabalho, a casa espírita, tudo, né? O estudo, a preparação, como é que foi o dia desse médium? Será que ele chegou na casa espírita em condições ideais para exercer a mediunidade? E assim vai. Além disso, a mente de Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes. Por que ele não está conectado, né? Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito. De momento, não mais se revela interessado em satisfazer ao programa de Clementino, que ele está com a cabeça em outra... Vamos ver. Mas sim em provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. O que ele está pensando ali? Em ver a mãe. Agora vamos concentrar para ver. Ele já, o resto sumiu da cabeça dele. Ele está pensando o quê? Em ver a mãe, se relacionar com a mãe desencarnada. Provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. Enxerga o orientador do conjunto como quem é constrangido a ver alguém de passagem. Todavia, sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo. É aquele cara que está vendo, mas está procurando. Cadê minha mãe, né? Será que ela vai vir? Quer dizer, confinado como se encontra as emoções do jardim doméstico. O Aulus fala, basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. Evidentemente, desejoso de definir a lição, no quadro de nossos conhecimentos terrestres, acrescentou o Aulus, né? É uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura. Está lá o Clementino tentando, né,
conexão com os médios para treinar esses médios, para, enfim, provocar algum benefício para os médios, e o rapaz está o quê? Dessintonizado. Ele está em outra sintonia. Isso é sintonia, né? As duas senhoras, uma com mais facilidade, uma com menos facilidade, quando ele chama as pessoas, os médios, fala: agora se concentrem em mim aqui, que nós vamos fazer alguma coisa. As duas, uma de um jeito, outra de uma naturalmente, a outra lutando ali, conseguem a sintonia. Já o rapaz não. Ele está vendo tudo porque tem clarividência, mas a preocupação dele é outra. Então ele não está sintonizado. Nesse instante, vimos que um companheiro simpático de nosso plano avançou do círculo de espectadores, abeirando-se de Dona Celina e chamou-a discreto. A nobre criatura ouviu-lhe a voz, mas não se voltou para trás. Entretanto, respondeu-lhe em pensamento, numa frase que se fez perfeitamente audível para nós: encontrar-nos-emos mais tarde. A Dona Celina está conectadíssima no trabalho, levanta um desencarnado, chega no ouvido dela, fala alguma coisa, e ela manda essa, ó: encontrar-nos-emos mais tarde. Só, e continua concentrada no trabalho. Aulo nos informou: é o esposo desencarnado. Olha a diferença, um procurando a mãe desconectado do trabalho, a outra o esposo vem falar alguma coisa e ela fala: ó, espera que a gente se fala mais tarde. É o esposo desencarnado de nossa irmã que a visita com afetuosa solicitação. Contudo, disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança. Logo após, vimos Castro desdobrar-se de novo. O Castro, lembra que ele desdobrou lá nos capítulos anteriores? Agora ele desdobra de novo. Vimos Castro desdobrar-se de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo e, revestido das emanações que lhe desfiguravam o perispírito, caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga que o aguardava a pequena distância. Então, força da mediunidade dele, ele está concentrado ainda ali no trabalho, está desfocado do Clementino, mas está numa sessão mediúnica, está concentrado, está conectado ali com o plano espiritual, né? Ele desdobra sem ter sido convocado para isso, sem ter sido chamado para isso, sem uma finalidade do diretor espiritual do trabalho, do dirigente. Ele desdobra por conta e vai então encontrar, né, com alguém ali. Vamos ver o que é. O Aulus: nosso cooperador, menos habituado à disciplina edificante, julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se no encalço da mãezinha, que vem sendo beneficiada em nossa organização. Então, a mãezinha está ali mesmo, né? Vamos ver. O André: não nos foi, porém, possível alongar anotações. Clementino, à cabeceira da Assembleia, estendeu os braços e colocou-se em prece. O André comenta: ó, cintilações de safirino esplendor revestiam-lhe agora o busto, dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. Em momentos ligeiros, verdadeiro jorro solar desceu do alto, coroando-lhe a fronte, e, de suas mãos, passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz, que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar. Nada consegui dizer, não obstante, as perquirições que me esfuziavam o pensamento. O André fica o tempo todo, né, curioso, né, querendo saber as coisas. O êxtase do mentor, olha, por que ele fala êxtase, né? Êxtase é um estado de desdobramento, né? É até um tipo de mediunidade, né? Ele é considerado um tipo de mediunidade, o médium estático, né? Que eles falam de êxtase. É aquele que consegue atingir esferas superiores, planos, né, superiores, consegue se relacionar com espíritos superiores, consegue fazer viagens astrais, assim, para planos superiores. E no caso aqui ele associa essa expressão ao estado, né, de luz ali superior
do Clementino aqui, né? Indiscutível bem-estar. Nada consegui dizer, não obstante as perquirições que me esfuziavam o pensamento. O êxtase do mentor impelia-nos à respeitosa mudez. Aqueles minutos de vibração, sem palavras, representavam um precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do Espírito. Precisa estar sintonizado para receber, mesmo coisa boa, né? É o que eu conseguia depreender pelo revigoramento de minhas próprias forças. Terminada que foi a operação inesquecível, Raul, dirigente do trabalho, solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Competia ao grupo aguardar a manifestação de algum dos orientadores da casa, à guisa de instrução geral no encerramento. É o que a gente faz aqui também. Dona Celina rogou licença para notificar, olha, aquilo que eu falei, os médios, né, no final do trabalho, falam também aquilo que viram. Rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, um rio. Vai ser muito interessante isso aqui. Em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. E Dona Eugênia seguiu explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças, entoando hinos de louvor a Deus. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Ó, André, pô, elas estão vendo, eu não estou? É o que ele vai falar, como é que elas estão vendo um rio e um negócio e a gente não está vendo? Nós que somos desencarnados, estamos desse lado e não tem rio e não tem criança, né? Como é que é isso? Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Nada víramos ali que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à infância. A sala era demasiado estreita para comportar tais cenários. Fitando-me intrigado, Hilário parecia perguntar se as duas médias não estariam sob o influxo de alguma perturbação momentânea. Assinalando-nos a estranheza, o assistente considerou prestimoso o alvo, né? Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas, elas estão o quê? Sintonizadas com quem? Com o Clementino, não estão? Elas conseguiram a sintonia. Se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, fixando as imagens que a mente dele lhe sugere. Então, olha o sonho, como é que é complicado. Olha a evidência de um médium numa mesa mediúnica. Ah, eu vi tal coisa. Então, essa coisa está no recinto? Pode ser que não. Né? O negócio está ali, o que ele viu? Pode ser que não. Vamos ver aqui. É interessante esse exemplo, muito interessante. Olha lá, o Aulus continua explicando. Viram-lhe os pensamentos de quem? Do Clementino, porque estão sintonizadas com ele, relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Ele induziu uma das médiuns a imaginar o quê? A escola que vai ainda ser construída, porque o grupo é aquela história, né? Olha como é interessante isso, né? A gente está falando de laguinho, de fazer lago, que eu falei para vocês, né? Quarta-feira passada, uma criança manifestada no médium falou, né? Ô tio, posso falar uma coisa? Eu falei, pode, fale, né? Ela falou, você sabe qual que é a parte que eu mais gosto aqui no centro, da nossa casinha? Aí eu falei, de onde a gente fica? Eu falei, pode, fala aqui, qual que é a parte? Ah, é o laguinho que tem os peixinhos coloridos, é ali que eu mais gosto de fiscar. Aí você fala, olha aí, ó. Quer dizer, uma escola que ainda não existe, mas que está sendo induzida, né? Ou existe no plano espiritual, ele não falou aqui, mas o Clementino jogou isso na médium para que a médium passasse isso para o grupo e o grupo se motivasse de alguma forma. É que nem a história da fonte que eu já contei para vocês. Onde é que eu ponho a fonte? Ah, vai onde você quer aí pôr a fonte. Aí eu fui, você está em cima, você está no meio da fonte espiritual, da fonte que tem no plano espiritual. Então, não é que a fonte até existia nesse caso, a fonte. Talvez exista o laguinho também no jardim aqui do plano espiritual, né?
Então a gente vai sendo motivado, a gente vai recebendo esse tipo de coisa como um estímulo a seguir uma ideia que é uma intuição que a própria espiritualidade vai jogando na gente, como a escola, que o grupo já está pensando. Por que o grupo está pensando? Porque a espiritualidade está o quê? Intuindo ali o dirigente, os trabalhadores, aí vem e essa daí vê. Aí vão falar, olha a escola que a gente está querendo, ela já existe, olha o que eu estou falando aqui para vocês. Então, aí, ó, é igual, né? O Gederson, esse construtor que nos ajudou, que deu toda a mão de obra aqui para construir o Espaço Criança, primeira vez que ele entrou no centro, era para ver a reforma da casa aqui. Não para ficar o que está hoje. A reforminha que a gente fez quando isso entrou aqui no centro como comodato, a gente queria dar uma ajeitada, né, na casa. Aí eu trouxe ele, que ele é construtor. Aí tinha uma escada aqui, ó, ele pegou a escada, botou no muro, ali não tinha um muro, né, ali todo, ele olhou assim, era só mata ali. Ele falou, não, lá, mas não é aí, o negócio é aqui, ó. Aí eu falei, como assim, Jardim? Que é aí? Ele falou, não, eu estou vendo aqui um negócio grande aqui, cheio de criança, aqui, cheio de gente aqui e tal. Aí eu falei, não, então, não tinha assinado o comodato para uso. Aí aquilo me caiu de uma forma meio assim, uma visão de um médium, né? Me caiu como se fosse uma visão, mas fica, né, no subconsciente da gente, aquilo. Depois nunca mais me falou nada, mas eu nunca esqueci aquilo. Então, olha as coisas como são, né? A Isaura disse que vê uma não sei o que aí, vê, enfim, uma escola e tal. Olha aí, a mesma coisa, né? Ó, ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, sem som e cor, movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Então os mentores vão passando essas coisas para a gente e a gente vai criando essas imagens na cabeça, se motivando e tal. Não podemos olvidar que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos. Já está vendo mesmo aquilo, né? Está acontecendo, né? Dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a que eles próprios, né? Exteriores a eles próprios, né? Qual acontece na percepção terrestre vulgar. Quer dizer, a pessoa desdobrada, ela pode ver uma paisagem, um lago, qualquer coisa, ela vai estar vendo mesmo, porque existe aquilo, né? Terrestre vulgar. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados, ou encarnados, estímulos esses que a mente de cada médium traduz. Olha lá, a mente de cada médium traduz. Ainda tem a tal da tradução, né? Segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. Então pode dois médiuns ver a mesma coisa, um fala que viu uma coisa, outro fala que viu outra. Às vezes a Kátia, ela vai desdobrar, ela vai para um lugar que eu já não vejo lá onde ela está. E o dia que eu vi o plano espiritual, a colônia azul, aí você perde no final para falar, né? Que eles não tinham visto, então, cada um. Exatamente. Cada um é induzido, é mostrado coisas, né? Para que aquela pessoa, muitas vezes, estimule o grupo, como aconteceu aqui, né? Com a dona Celina. Olha lá. Ó. Clementino induzindo o quê? Uns estão no lago, né? Se banhando, os outros estão vendo na escola lá e tal. Ele está jogando essas imagens para esses médiuns, a sugestão magnética que ele produz é tão intensa que os médiuns criam as imagens que ele está sugerindo e se lembram dela ali, acordados, né? Os médiuns estão acordados ali. Aí o Hilário, temos aí a técnica dos obsessores quando nos improvisam para as suas vítimas variadas impressões alucinatórias. O Aulo, sim, é isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora. O trabalho da reunião vai terminar. Então, isso pode o obsessor fazer também? Um espírito inferior induzir o pensamento? Pode.
Desde que exista o quê? Sintonia. Por que que o Clementino conseguiu passar essas imagens para as duas médias? Por que que ele não passou para o outro lá, para o Castro? Porque não estava sintonizado. Mas para as duas médias ele conseguiu passar, e elas reportaram para todos aquilo e o grupo se sensibilizou com aquilo. Né? Na psicografia comum, na mensagem ou na psicofonia, né? O mentor mostrar alguma coisa para a gente. Né? Então ele fala, hoje tinha um grupo muito grande de jovens aqui e tal. Ou um dos médiuns reporta, hoje tinha muita criança, o salão estava cheio de criança. Pode ser isso, como pode realmente estar cheio de criança. Eu acredito que criança é criança, né? Num trabalho mediúnico, você vai controlar 50 crianças, está todo mundo quietinho. Não sei se o plano espiritual é diferente, mas criança é criança. Difícil, né? Controlar um monte de criança. Então pode muito bem o médium ter o quê? Sintonizado que está, ter visto esse monte de criança no salão, que necessariamente não necessitavam estar no salão, né? Dessa mesma forma que viu num lago, numa lagoa, que viu um monte de gente, não sei o quê, está sintonizado com o mentor dele e está traduzindo aquilo que ele viu, mas necessariamente não o que estava no salão, mas sim o que o mentor quis que ele trouxesse para as pessoas que estão ali. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa? Muito legal, né, essa aula de hoje, né? Sim. Se o André Luiz e o Hilário se dispusessem a entrar na onda que o Clementino estava jogando para as médias, será que eles conseguiriam ver ou só o Aulos conseguiria? Não, então, porque o Clementino ele estava direcionando aquele pensamento especificamente para aquelas duas pessoas. Porque, por exemplo, o André Luiz, o Hilário e o Aulos, eles estavam vendo o quê? O que estava acontecendo, eles estavam ali no salão vendo as coisas. Tanto que o André Luiz e o Hilário ficaram espantados. Eles falaram, ué, mas como que essa médium está vendo aí o Aulos, mentor, tudo? Quando os dois perguntaram, ele com a capacidade diferenciada dele, ele entendeu, deve ter visto também o pensamento porque eles se comunicam pelo pensamento, né? Ele deve ter identificado para poder responder para os dois. Ou ele viu antes, já estava vendo que ele estava sugerindo aquelas imagens, né? Porque aí já é a capacidade do Aulos como um mentor, um espírito mais evoluído, mais experimentado, né? Mas o André Luiz e o outro não viram nada. Agora, certamente, se o Clementino também se sintonizasse a eles, a indução seria a mesma, né? Eles também estariam vendo. Tanto que eles se comunicam, na maioria das vezes, pela telepatia, né? Que é através da conexão de pensamento. Então, imagens, tudo, eles não tiram as imagens do cérebro da pessoa na tela mental. É um monte de propriedade, né, que a gente não imagina, né? No plano espiritual, muita coisa que a gente consegue com equipamentos, né, magnéticos, eletrônicos, né, Bluetooth, um monte de coisa eles fazem com o pensamento, né? Imagens sugeridas, imagens projetadas, né, a telepatia, tudo através do pensamento. Quanto mais evoluído, mais capacidade de se expressar dessa maneira. Né? Eu acho que eles querem mostrar pra gente, porque quando eu vi na plano espiritual, é uma cidade, né? Então. Tem tudo, tem os prédios, você vê passando, não vê, é um carro passando, mas você vê alguma coisa passando, a colônia mesmo. E certamente você, por exemplo, teve uma certa dificuldade de traduzir o que você viu. Quer dizer, você traduziu no seu cérebro como uma cidade, porque é uma cidade mesmo, é uma colônia, e como não existem imagens claras, né, de como é uma colônia, a gente nunca viu um filme, né? Você vê a Rede Globo fazendo alguma coisa, uma novela, alguma coisa, mas não tem um filme, né, que alguém fez lá do nosso lar, como é que é. Porque a matéria é diferente, tudo... Não, ela viu a cidade, então ela traduz com o que ela conhece, né, que é uma cidade. Ela traduz como vendo assim. Certamente vão ter aspectos diferentes
que ela não consegue traduzir, porque ela não tem palavras para traduzir. Porque ela viu alguma coisa passando carro, era alguma coisa. Era um aerobus, era um negócio desse que a gente não tem aqui, então fica difícil de interpretar. Então era um carro, era alguma coisa que passou, uma condução que passou ali, né? O hospital não, o hospital é enorme, né? Aqui, né? Em cima, né? Esse hospital, muitos médiuns viram, muita gente viu. Né? A espiritualidade, de certa forma, nos atualiza, né? Esse hospital já foi de 7 andares, hoje é de 9. Ele já foi de 2 a 3 vezes o tamanho da base, hoje eles falam que é muito maior que isso, enfim. É complexo a gente até imaginar, né? Você pensa... você pensa, né? Hoje o centro atravessa, faz essa curva aqui, né? No terreno, eles falam que tem 5 a 6 vezes o tamanho da base, ou seja, é o quarteirão inteiro. Então você pega um quarteirão e sobe 9 andares. Você vê o tamanho que é isso, né? Quando começou essa história do hospital, 7 andares, o senhor Dorival, aquele que escreveu no sábado, ele via cada andar de uma cor diferente. Né? Cada andar era especializado. Não, e várias vezes os mentores, né, quem se manifesta aqui, eles falam isso. O setor azul, o setor não sei o quê, o andar azul, o andar laranja. Então, eles corroborando essa questão de uma cor variada para cada andar. Então, a gente fala assim, existem tantas coisas, né, que a gente nem imagina. Eu nunca vi um prédio, né, que tem o tamanho de um quarteirão. Pensa assim, um quarteirão de tamanho, com 9 andares para cima. Pensa que tamanho que é isso. É um negócio gigantesco, né? Assim, para a nossa, né, realidade, assim, né? Mas é isso que tem aí para cima no plano espiritual. Mas tá bom, pessoal. Tudo certo, então? Obrigado, até a semana que vem.